Olá, tudo bem? Olha, ao contrário do que o título leva, Nova Ordem Mundial, de ordem, quando ela nasceu, ela não tinha nada. O movimento que se dá hoje em dia como nome de Nova Ordem Mundial, ele nasceu em 1970, por volta de 1970, no continente europeu. Ele tinha o nome de Illuminati, né? O que o Illuminati defendia? Ele tinha como símbolo a pirâmide tinha um governo, pregava um governo para todas as nações, uma religião e uma só moeda. Mas você vai verificar, e tinha o olho também, o olho de que tudo vê, que é colocado em cima da pirâmide. Você vai verificar na história que o Illuminati causou muito problema, houve muita rejeição na sociedade naquela época. E principalmente os cristãos, por parte dos cristãos, por parte do Papa, não queria aceitar aquele movimento. Aquele movimento foi desorganizado e causou uma revolução na época e uma desordem mundial. Pregava o que? Incentivava o vício, incentivava o alcoolismo, o fumo, queria deter o poder da economia de forma agressiva, fazia culto sacrificando animais e crianças. Você vai verificar que houve um mau testemunho, uma má influência do Illuminati quando ele nasceu. Ele influenciou de forma negativa a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, influenciou o nazismo na Alemanha, né? O nazismo se inspirou nele. Depois a Alemanha se rebelou contra eles, porque perdeu, foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Então, o cenário que nós temos de hoje, que se intitula Nova Ordem Mundial, que nasceu do Illuminati, a história do Illuminati foi muito ruim, influenciou de forma muito negativa na sociedade. Então houve uma revolução, foi escrito um livro intitulado, fazendo uma alusão a eles, a esse movimento, com o título de Anjos Caídos. A sociedade começou a ver eles com maus olhos, falando que eles eram uma obra satânica, uma obra, fazia parte de uma obra demoníaca. E na história, no marco da história, tem o movimento Illuminati em 1971, 1976, 1832 e em 1910. Quando, em 1932, os Estados Unidos passam por uma reforma econômica e resolve adotar aquela ideologia da Illuminati, que estava vindo de uma influência também da maçonaria, porque a maçonaria também se aliou ao Illuminati e tirou os elementos do Illuminati e fundou a sua própria, digamos assim, ONG. Isso é considerado ONG, que é a maçonaria, trabalhando também com a pirâmide e com a mesma ideia de um governo, uma religião e uma só moeda. Em 1932, os Estados Unidos, nessa reforma da economia, resolveu estampar também, adotar a ideologia do Illuminati, mas de uma forma, uma nova roupagem, mais moderna, intitulada, como que nós estamos vendo agora, a Nova Ordem Mundial. Estampou
no dinheiro, estampou no dólar a pirâmide, também com a mesma ideologia, né? Mas de uma forma mais moderna, né? Pregando nesse governo, tendo governo, um único governo, mas de forma pacífica, propagando uma paz entre a nação. E aquela ideia terrorista quando o Illuminati nasceu, ela ficou para trás. O que nós vamos discutir agora é essa nova ordem mundial, né, de 1932 para cá. Diz a ideologia, segundo os estudos, que há uma ordem para todo o presidente, os presidentes importantes, que precisam saber de regra de conduta para que essa nova ordem mundial seja estabelecida. E esse momento chegou, segundo eles, segundo os adeptos, esse momento chegou, que é o século XX, do qual nós estamos inseridos. Então, agora é o momento certo dela se estabelecer na sociedade, de se perpetuar. Existe uma agenda planejada que vai de agora, de 2018, com um programa da implantação da nova ordem até mais ou menos 2020 ou 2022. Tá? Então, qual o cenário que nós estamos vendo atualmente? O que você verifica? Você verifica uma pacificação entre os presidentes e ministros de todas as nações, com encontros amigáveis, diplomáticos. Os encontros são agendados, as discussões, as diferenças entre os países são acertadas de forma amigável. Então não haverá mais aquela guerra que existia antigamente, aquele derramamento de sangue entre as nações, porque as nações hoje em dia já se tornam mais amigáveis uma com a outra, discutindo essas diferenças em virtude da globalização. Atual sistema que nós vivemos de globalização. O que é globalização? A globalização é quando você compra um produto e você leva na sua casa e aquele produto contém um elemento de vários países na sua confecção. Então você tem um vestido que é feito, que tem o pano, a seda da China, é confeccionado em Londres e o botão é de Nova York. Isso é um exemplo, né? Você tem uma bolsa, a bolsa o couro vem lá da Índia e a pintura vem da Itália, a tinta vem da Itália. Isso significa uma globalização. Olhando para aspectos relevantes, porque nós temos que sempre tirar proveito de forma positiva, olhando para alguns aspectos relevantes, existe alguns fatores positivos nisso. Principalmente nessa dinâmica da economia, na dinâmica da exportação. Uma moeda só seria bom, porque o nosso dinheiro é enfraquecido, os países de primeiro mundo tirariam uma vantagem maior, numa solução para a economia, uma dinâmica de maior desemprego e redução da fome. No país, se houvesse, de fato, uma forma fraternal, né? Mas você vai verificar que é quase impossível que isso ocorra. Você vai verificar que teria muito trabalho, uma reforma entre todos os países para que ele venha viver em harmonia com um só governo. Então você veja bem, tem que ter uma lei só. Teria que ter um hibridismo jurídico para todos. Uma lei, temos que passar pela reforma de leis civis, lei trabalhista, né? Temos que passar uma reforma pela imigração, que é um aspecto muito importante e que vai ser difícil. Porque a imigração, quando você vai de uma forma amigável, querer fazer vida no outro país, você já é bloqueada.
né? Existe ali um critério de avaliação do outro país que está vindo para viver de forma amigável lá. Você precisa passar por um processo seletivo. E como que eles vão abrir mão agora, então, da imigração, se eles já têm um preconceito pré-estabelecido? Outra problemática também, é a cartilha universal que haverá de ter nos estudos, na parte de educação, para as crianças para as crianças alfabetizadas, as de primeiro grau e segundo grau. Haveria nós, o Brasil, as nossas crianças, ter condição de acompanhar uma grade curricular vindo de um país de primeiro mundo? E a língua também, né? Como que vai aprender a língua? Né? Aprender o inglês, um aprender inglês, outro aprender português. Então, você vai verificar isso, que é quase que impossível essa dinâmica entre uma igualdade entre as nações, nesse sentido. O que acontece na parte religiosa? A parte religiosa é a pior coisa que tem, uma só religião. Eu vou explicar para você no segundo vídeo. Estou fazendo o vídeo 1 e o vídeo 2, para não ficar muito cansativo. Então, por favor, eu peço que me acompanhe o vídeo 2, que nós vamos fazer um estudo da parte religiosa. Essa parte religiosa não implica em nome de igreja. Essa parte religiosa, ela é bíblica. Vamos conversar a respeito do que está acontecendo, quais são as medidas atuais de aceleramento para que venha se estabelecer uma só religião. Você vai verificar comigo o absurdo dessa nova ordem mundial, tá? Okay? Muito obrigada pela sua atenção.